Olha que bacana que a Arena no Set já vivenciou no Festival de Marrakech. Uma visão geral do centro aqui de Marrakech. A gente está aqui no Arena no Set cobrindo um dos maiores festivais do mundo. É uma espécie de festival que encerra as atividades dos circuitos das mostras competitivas internacionais. Ele começa no finalzinho de novembro, ele é famoso por ter júris nababescos. O Marrocos é um país em que o francês ele é disseminado em todos os lugares, inclusive em âmbito escolar, e por conta disso a penetração do cinema francófono é muito forte. É muito curioso estar acontecendo no mesmo momento que o Brasil confere o Festival de Cinema Francês, o antigo Varilux, que está rolando com vários bons filmes, inclusive O Estrangeiro, de François Ozon. Esse circuito aqui atrás é um circuito que leva a um teatro chamado Médine, onde acontece uma série de debates. Um dos focos do Marrocos são as conversas aqui, que recebe gente muito famosa. Jodie Foster passou aqui, Kleber Mendonça Filho, enfim, Lawrence Fishburne. A gente vai ter Jafar Panahi, ganhador da Palma de Ouro desse ano, Virginie Efira, Chiara Mastroianni, enfim. O festival termina neste sábado com a entrega da Étoile d'Or por um júri presidido pelo cineasta sul-coreano Bong Joon-ho. E entre os jurados a gente tem o cearense Karim Ainouche, diretor de A Vida Invisível. Esse festival é uma espécie de grande celebração da autoralidade internacional num terreno da África árabe, que serve de confluência de produção entre diversos povos. Muitos países filmam no Marrocos e muitos países utilizam o parque industrial marroquino para fazer os seus trabalhos. Eu acho que vale a gente citar um grande filme de lá, que saiu reverenciado do Festival do Cairo, onde a gente teve há umas 2 semanas, e saiu laureado com o prêmio principal do Festival de Mar del Plata, na Argentina, que é Cali Málaga, com a Carmen Maura. Seguinte, o Marrakech segue até o dia 6 de dezembro e ele tem uma leva de potenciais candidatos ao Oscar de 2026 na sua grade de programação. A gente vai destacar 2 aqui que o Brasil teve a chance de conferir na excepcional seleção da Mostra de São Paulo em outubro. De um lado, a gente tem a produção sul-coreana No Other Choice, ou Sem Chance, de Park Chan-wook. Do outro, a gente tem um longa-metragem que saiu coroado de Cannes com o prêmio do júri e é encarado como uma experiência mais transcendental do cinema em 2025. Sihat, de Oliver Lacks. Quem ganha? Roda a vinheta! Dois pontos essenciais para a glória de Marrakech: as homenagens que eles fazem a grandes nomes do cinema e uma seleção competitiva que aponta para o melhor da produção internacional. Esse ano, o júri será presidido pelo cineasta sul-coreano Bong Joon-ho, de Parasita. E entre as juradas e jurados está o diretor cearense Karim Ainouche, de Motel Destino e A Vida Invisível, garantindo a presença brasileira lá. Essa presença se expande com a participação de Kleber Mendonça Filho, diretor do sucesso O Agente Secreto, que vai fazer uma masterclass. Então, assim, é sempre importante a gente apontar o nosso recorte de latinidade, de brasilidade. O outro ponto que torna Marrakech assim
impecável são as homenagens que ele presta a grandes figuras do audiovisual. Este ano, Jodie Foster ganha um tributo pela sua história na frente e atrás das câmeras, desde pequenininha, trabalhando nos Disneylandias da vida, fazendo Taxi Driver, fazendo Bugsy Malone, construindo uma carreira coroada por Oscars. O Silêncio dos Inocentes, como Clarice Starling, depois de Acusados, é talvez o trabalho de excelência máxima dela. E o Vida Privada é uma produção francesa em que ela fala em francês, ela já tinha feito isso antes no filme do Jean-Pierre Jeunet, ao lado do Daniel Auteuil, como uma psiquiatra que encasqueta que tem que desvendar um crime. A direção é de Rebecca Zlotowski. O outro homenageado desse festival de peso é o mexicano Guillermo del Toro, ganhador do Oscar e do Leão de Ouro de Veneza por A Forma da Água, que está brilhante no comando da nova versão de Frankenstein, que a gente já resenhou aqui numa arena bem recente, e esse filme está na Netflix. O Del Toro vai ser... Ele ganha os holofotes de Marrakech não só pela contribuição dele como diretor, mas pela construção de um universo muito singular de monstros que ele coloca em cena, e isso vem desde o seu flerte com as histórias em quadrinhos, com Blade 2 e com Hellboy. E ele integra também uma espécie de mostra infanto-juvenil de Marrakech com a sua adaptação oscarizada de Pinóquio, de Carlo Collodi. A gente não sabia nada do cinema coreano até o início dos anos 2000, quando Kim Ki-duk apareceu com Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Começaram a aparecer uns filmes dele. E aí estreou no Festival de Cannes de 2004, o mesmo festival em que o Walter Salles esteve com Diário de Motocicleta, um longa chamado Old Boy, que era uma grande saga de vingança que hoje vocês conseguem ver na MUBI. Aquele filme que misturava suspense, ação, uma intriga muito similar ao que a gente só encontra nas peças do Nelson Rodrigues, revelou para o mundo um cineasta que já tinha uma historiazinha, já tinha feito um filme como Senhor Vingança antes, chamado Park Chan-wook. Há pouco tempo, ele fez um seriado junto com o Fernando Meirelles, que está na HBO Max, The Sympathizer. Emplacou outros grandes filmes, como Sympathy for Lady Vengeance, I'm a Cyborg, But That's Okay, que foi premiado no Festival de Berlim. Fez Decisão de Partir, que deu a ele o prêmio de direção em Cannes em 2022. E aí ele me sai este ano com uma adaptação de um romance chamado The X, de Donald F. Westlake, que já havia sido adaptado em 2005 pelo grego, ou franco-grego, Costa Gavras, com o nome de O Corte. É o seguinte, é a história de um funcionário de uma empresa de papel, um alto funcionário que tem uma vida extremamente confortável com seus cães, filhos, mulher, tudo feliz da vida, até o momento que ele é demitido. Ele passa por uma série de entrevistas para ser recolocado, ele quer o ramo de papel, onde ele é uma sumidade, ele não consegue. E aí ele toma uma decisão estapafúrdia. Eu vou eliminar os meus concorrentes. Mas não é eliminar no talento, é eliminar no tiro, no susto, na violência. O que o Park Chan-wook nos dá é um resgate de um tipo de narrativa que aparece no século XIX, principalmente com Germinal, de Émile Zola, que a gente chama de heroísmo do rendimento. Esse tipo de narrativa, ele lida com a sobrevivência no jogo econômico. E o Park Chan-wook, ele nos dá sequências absolutamente antológicas. Filmes como Mimosas e O que Arde demonstraram que o Oliver Lacks, ele é um grande pensador da sinestesia nas telas. A trama existe, ela tem um relevo, mas os filmes dele não são exatamente filmes de jornada. Eles são filmes de experimentação sensorial. Ele eleva isso à enésima potência com Sirat. A tradução de Sirat seria uma espécie de
passagem que leva da terra ao inferno, uma espécie de limbo, um não lugar. É isso que ele retrata nessa produção que entrou na competição oficial de Cannes, representando uma ponte entre Espanha e França, mas principalmente a Espanha da LDCO, falando sobre a busca de um pai, o espanhol Sergi Lopes, pela filha há muito desaparecida numa rave num deserto, aparentemente um deserto marroquino. O que o Marrakech confere com Serhat é uma estrutura de ação que vem assim, assombrando plateias pela sua força sinestésica, um levante muito radical de sensações, a partir do momento em que o Serhat nos coloca dentro de uma rave, porque esse é o ambiente em que esse pai, carregando um filhinho menor, vai atrás da filha. A gente vive um bate-estaca sem fim, até o momento que aquela noite de euforia ligada a ácido acaba e a secura do deserto vai traduzir as rachaduras de um mundo seco a partir da cruzada de um homem em busca de um abraço partido. Bom, eu acho que vocês puderam ter uma noção não só do quão diversa é a produção escalada para Marrakech esse ano, mostrando, acho que a força do desenho curatorial que o festival tem, mas, sobretudo, eu acho que vocês acompanharem dois momentos de maturidade plena de dois cineastas que, a despeito de toda a euforia da língua inglesa, conseguem se manter fiéis a outros idiomas, a outros registros culturais e criar espetáculos absolutamente universais. De um lado, o filme de abertura da Mostra de São Paulo de 2025, Serhat. Do outro, um dos concorrentes ao Leão de Ouro de Veneza, o thriller No Other Choice, de Park Chan-wook. Quem ganha, antes de tudo, lembre-se, o 7x7 é um empório cinematográfico onde é fundamental você expressar a sua vontade, a sua curiosidade, a sua sugestão, o seu desejo de ver pelejas como essa aqui. Então escrevam pra gente, deem suas dicas, lembrando que a gente tem de tudo aqui no nosso sistema. Tem dica de filme, tem tudo quanto há, até livro, que é o Momento Crítico do Gustavo Valente, a gente tem aqui, e já já teremos novidades nesse terreno literário. Mas antes das novidades chegarem, o ganhador de hoje, quem será? Quem será? Serhat, de Oliver Lacks. Eu acho que é fundamental entender a utilização do cinema em prol da metafísica, para fazer uma discussão do tempo que extrapola a percepção sensível do que o tempo fílmico costumeiramente nos dá. O Oliver Lacks consegue fazer isso sem abrir mão da construção de um personagem impecável interpretado pelo Sergi Lopes. A gente está terminando esse Arena aqui pedindo o engajamento de vocês para a nossa cobertura do Festival de Marrakech, que segue em Rist, lá das geografias do Marrocos. A gente deve dar um pulinho em Casablanca e conferir aquele trânsito que é seguro. Tem um tempão de trem até lá, mas vale a pena, é uma das vistas mais bonitas do mundo, tem uma mesquita lindíssima, tem gente que pratica surf ali naquelas águas, é encantador. E tem a lembrança do grande Casablanca. Roda uma ceninha aí, roda uma ceninha aí. Play it once, Sam, for all time's sake. You must remember this, a kiss is just a kiss. Isso é sensacional, né, galera? Queria fechar esse nosso Arena lembrando para vocês o seguinte: Nelson Pereira dos Santos terá seu centenário comemorado em 2028.
Entretanto, enquanto essa data não chega, alguns streamings estão colocando sua obra ao alcance do olhar. Brasília 18%, a última ficção feita por ele, rodada em 2005, lançada em 2006, com Carlos Alberto Richelli no elenco, faz parte desse rol. Confiram, não esqueçam de deixar suas curtidas, seus comentários, suas sugestões. É fundamental para que este empório cinematográfico siga atraindo seu olhar, reverenciando o seu olhar, acolhendo as suas inquietudes, acolhendo a sua excelência. Salve o cinema!